Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook House Casas Assombradas. Tio Spook em homenagem aos irmãos cara de pau, adoro esses caras. Camiseta era pequena, olha o tamanho, tio Spook perde peso, dá nisso. Vamos lá, hoje tem um vídeo muito legal. Eu acho muito legal a gente bater um papo sobre os valores éticos e morais do cristão. Agora que eu sou formado em teologia, formado não, né? Eu tenho pós-graduação em teologia. Terminei hoje, sou hoje oficialmente um teólogo. Quem diria? Graças à livre e espontânea pressão de vocês, eu fiz teologia, hoje eu sou um teólogo. Cara, assim, as minhas notas, elas são espetaculares. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver, tava até mandando pro pessoal aqui as notas, olha só. Docência no ensino superior, 9. Metodologia e pesquisa científica, 9. Antropologia da religião, 10. Fenomenologia da religião, 9. Introdução às religiões comparadas, 10. Magia, religião e ciência, 10. Religião e civilização do Mediterrâneo e Ocidentes Antigos, 10. Teologia comparada, 10. E só práticas, representações e espaço, que seria o mito e o rito, eu tirei 8. Puta, tirei 8, gente, me desculpa. Podia ter estudado mais, mas eu tava com tantos vídeos para gravar, tava com tantas responsabilidades que eu tirei 8. Foi mal, tá? Hoje eu sou um teólogo. Bora, vamos conversar sobre isso, é muito bom. Saiu aqui na parte do fórum, o pastor demoniza festas juninas. Comidinhas são sacrificadas a ídolos. Cara, é muito engraçado, né? Veja, a gente mora num país laico, onde tem um pastor que caga a regra sobre o culto a outras, né? Outras religiões, culto de outras práticas, porque a festa junina, na verdade, ela foi adicionada advinda de práticas da Europa. Antigamente, na Europa, nós tínhamos o culto à primavera, verão, outono e outras estações criadas, outras festas, outras cerimônias, outras figuras que foram adicionadas advindas dos povos celtas, dos nórdicos, de povos ali que então tinham seus costumes. Antigamente, novamente, um deus era um trovão, a água, né, era uma divindade, o ar era uma divindade, leia-se Pazuzu. Pazuzu é o deus do vento, dentro, então, dos assírios, que é uma beleza, uma mitologia linda, 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 linda. Porém, contudo, todavia, quando Constantino, então, começa a adicionar certos elementos, e isso vai sendo aprimorado, e os romanos passam a cultuar outras cerimônias, porque, porra, era legal, né? Cultuar o deus do vinho, ficar chapadão, doidão, lá no meio de um gramado na Alemanha, né? A galera toda chapadona na França, depois na Inglaterra, vai indo, né? Os romanos, para onde o vento levava, tinha um romano caído no campo. Brincadeiras à parte, mas assim, as culturas, elas foram sendo mescladas. Então a Europa se tornou um grande mar de festivais que foram sendo adicionados. E a igreja, então, quando começa a crescer, e as missões, principalmente dos jesuítas, então começam a se propagar pela Europa, indo para as Américas, América do Norte, Central e Sul, tentando entrar no Oriente, mas obviamente encontrando os povos mouros ali, tendo uma grande barreira. Os festivais, eles vão sendo também passados, a cultura de outros povos que foram mescladas juntos à Igreja Apostólica Romana e colocada dentro do Império Romano, ele começa a ser propagada ao longo do mundo, então torna-se uma beleza, pois o mundo se vê mais colorido e repleto de felicidade. O católico, ele é naturalmente festivo, onde tem festa o católico está enfiado. Principalmente quando é o católico aqui do Brasil. O Brasil ama festas, ama. Onde tem, ele tá? Mas nós temos um pequeno problema. Quando surge a reforma, né, criada, então, por um grupo de pessoas chamadas de puritanos na Europa, foi mais ou menos no século XVI, XVII, eles se levantam contra a igreja devido a alguns problemas em que a igreja apresentava. A igreja era uma estrutura muito corrupta, onde concentrava muito poder financeiro, poder social, e também enfrentava muitos reis, muitos impérios.
Então, colocou à prova muitas estruturas e vendia, então, as indulgências. Tinha um cara chamado Tetzel. O Tetzel era o cara que ia de porta em porta vendendo indulgências, ou seja, a igreja batia na sua porta, que nem os testemunhos de Jeová, e falava: "Ora, você não quer comprar o seu perdão? Eu quero." E aí a igreja enchia o rabo de ouro. E aí esses caras se levantam, esses ditos puritanos, que de puro também não tinha absolutamente nada, e formam então umas outras ramificações. Existiu um período de contra-reforma que surgem as missões e os ditos jesuítas, que tentam preencher então o dano causado pelos puritanos. Os puritanos eles tentam trazer a imagem de uma igreja mais conservadora, mais rígida, mais tradicional, como vista na Inglaterra, como vista na Alemanha, na Suécia, na Suíça e tudo mais. Uma igreja antiga da Idade Média com valores muito mais, vamos dizer assim, críticos com relação à sociedade e seus costumes. Tanto que a gente tem as ramificações que advêm então desses puritanos que vocês conhecem, que seriam então os metodistas, os batistas, os presbiterianos, uma vez que já existiam os anglicanos, mas eles até brigaram com uma estrutura anglicana que existia na Inglaterra até então. Mas a gente tem então essas tradições mais vamos dizer assim, contra certos preceitos da igreja e trazendo somente o culto à Bíblia. A Bíblia é o alicerce maior e único, a fé, bem como a existência de um Deus. O resto não existe, não tenho intenção, não quero, tá? Então eles são muito ortodoxos, muito rígidos e rigorosos dentro do seu viés. Então, o que esse cara está falando? Ele deve ser de uma vertente. Eu não sei quem é esse pastor, está entre aspas, o nome dele pastor, Mateus Alves, da Igreja Lagoinha Mangabeiras. Lagoinha, Igreja Lagoinha não é a Igreja Batista? Tá? Então ele vem com esse extremismo, tá? Então tá aqui, clérigo evangélico usa discurso odioso e diz que Deus fica irado com quem senta à mesa dos demônios, o que é uma puta mentira. Deus não tem percepção nenhuma, Deus fez o ser humano para ser feliz, afinal ele fez a sua imagem e semelhança, e na verdade o conceito de Deus bíblico, vamos entrar em teologia agora, não é mesmo? Que Deus ele está falando? El, Yukurgal, Enlil, Ninlil, El Shaddai. Qual Deus? Né? Porque existem tantos deuses na Bíblia. Inclusive a Bíblia de Rei James, grande King James, de 1610, diz: foram os deuses que botaram o homem na terra. E quem são esses deuses? Né? Lembrando que quando você traduz a Bíblia do grego koiné para o latim, para o alemão, algumas coisas vão se perdendo, como por exemplo a palavra Lord. Lord tanto pode ser como uma pessoa, como um rei, como também pode ser a representação de um ser metafísico. Lord pode ser o dono de uma terra. Então complica. Quando a gente fala Lord, nós estamos falando a palavra Senhor. Lembrando, nós tínhamos aqui no Brasil os famosos senhores de engenho, que seriam então deuses. Existe uma falha na tradução. Então vamos lá. Dia 1º de junho, né? Um dos meses mais tristes da minha vida. Porque... Da sua, mas do povo brasileiro que gosta de festa, tem todo o direito de se esbaldar, comendo ali sua paçoquinha, pulando a fogueira, escapando da cobra, não é mesmo? Nesse mês eu tenho que ficar o mês inteiro explicando o óbvio. Protestante não participa de festa junina. Ele tem razão. E é verdade, protestante não participa de festa junina. A igreja protestante, sendo ela novamente advinda dos puritanos, que foram então aqueles que se levantaram contra a igreja apostólica romana, exigindo a reforma no século XVII, mais ou menos, ele tem razão, eles falaram, nós não utilizamos de nenhuma figura católica, nós somos absolutamente contra santos, contra anjos, contra a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, porque a igreja católica tem os 3 deuses, Pai, Filho e Espírito Santo, e contra todos os preceitos vistos então e propagados por uma igreja que age de uma maneira errada com os seus fiéis. Eles então utilizam-se de pressupostos alegando que só pode existir então a verdade absoluta da Bíblia,
só pode existir um Deus, e principalmente a conversão na fé. Então eles podem assumir estupradores, ladrões, bandidos, canalhas, políticos, podem se converter ao protestantismo, pois basta então ter a sua remissão dos pecados e entrar lá e fazer exatamente o processo de comunhão com Deus, o batismo de corpo inteiro depois disso, e ele tem o seu pecado então sanado. Veja, olha que engraçado. Perante o Estado, então, nós temos um problema, e perante a igreja nós temos outro. A igreja protestante, então, acolhe esses caras, principalmente políticos, principalmente massa de manobra e gente que dá, então, dízimo, para usar isso como ferramenta política depois. Por isso que nós temos uma bancada evangélica. Ok? É uma festa católica para São João, Santo Antônio e São Pedro. Protestante, você já entendeu? Cuidado, São Pedro. São Pedro foi, então, o fundador da Igreja Apostólica Romana. A Igreja Apostólica Romana foi fundada, então, por Pedro, Tiago e Paulo. São Pedro foi a primeira manifestação, então, do Papa alicerçado nos princípios da Igreja Apostólica Romana. Embora ele não tenha sido um Papa, digo, oficial, mas a tradição dos Papas inicia-se com Pedro. Opa, apertei errado aqui, foi direto pro X. Você não participa? Vou lá só comer uma comidinha típica na festa junina. 1 Coríntios capítulo 8 e capítulo 10 te proíbe isso. Na verdade, você não precisa citar nada de Coríntios. Na verdade, a própria igreja protestante te impede disso. Não é uma questão da Bíblia, é uma questão da tradição protestante, os princípios da religião a qual a pessoa escolheu. Veja, não é Coríntios, é o princípio da igreja protestante. Vocês escolhem a igreja errada e depois, quando vocês vão às festas para exercer o seu direito de acompanhar a família, se divertir como todo mundo tem, vem um cara desse e começa a balbuciar, ou mesmo o seu pastor te critica dizendo: você sabe que você estava errado, pois você viola os direitos pré-determinados pela igreja protestante que você escolheu. Então veja, eu sou budista. Eu não tenho que seguir festa nenhuma, eu não preciso ir em festa nenhuma, eu não tenho que ir em festa e cerimônia católica nenhuma. Tanto que ao final do ano, a partir do dia 25 ao dia 1º, nós temos cerimônias budistas, os quais me solicitam para ficar em retiro. Todo final do ano eu sou convidado a participar de um retiro budista. E aí eu perco então as cerimônias cristãs do Natal e do Ano Novo. O do Ano Novo, ok. Não, porque até o budismo, no Ano Novo, né, a data do Ano Novo é mais ou menos em março, onde nós temos o início do Ano Novo budista, que acontece também o mesmo período na China e tal. Mas veja, esse pastor esquece um princípio muito básico, que foi então proferido pela Europa junto aos romanos e foi estendido. O direito à felicidade, o direito às pessoas poderem então com a sua família se dar o direito de poder ir a uma cerimônia, independente se está na outra religião ou não, ou se está em outra vertente ou não, para serem felizes. Eu aposto que Jesus ia cagar na cabeça dele falando: cara, deixa a pessoa ser feliz, vai comer o seu pé de moleque, vai tomar o seu quentão, vai curtir a sua família, vai ter um momento com a sua família, enquanto os seus romanos não chegam. Então foi exatamente o que eu perguntei para a lama. Eu cheguei para uma lama budista e falei: poxa, a gente tem um calendário budista aqui de festas e cerimônias que é vista toda semana. Mas como é que a gente lida com as festas cristãs, estando num Brasil que é 80%, 85% cristão? Ela falou: vai se divertir com a sua família. Embora claramente ela gostaria que todos aqueles estivessem presentes, aqueles que têm então a possibilidade de estar presente em sua cerimônia, mas ela também entende que nós estamos no Brasil, e o Brasil, ele possui então outras pessoas ligadas a outras religiões. A minha família é cristã entre aspas, meu pai é um católico batizado na igreja católica, mas está cagando para isso. Então assim, para ele tanto faz. O que importou é ser batizado por uma questão da sociedade, de uma moralidade, mas não necessariamente por uma obrigação.
Então, assim, o que eu falo pra vocês é, cara, vão se divertir, meu, a vida é única, sabe? Vão comer o seu pé de moleque, vão comer sua paçoca. Se a religião caga a regra pra você, predetermina o que é certo e errado, cai fora, essa religião é doente. A religião não pode estar em cima mandando no que você deve fazer. Ela tem que estar do seu lado. No seu lado para equiparar-se a todas as questões da sua vida. Presta atenção. Pastor, eu devia estar no púlpito pregando, que eu acho que eu sou muito melhor. Presta atenção. Na vida a gente tem pilares. Nós temos o pilar de uma faculdade, onde a gente tem que estudar. Então a gente tem que fazer cursos, especialização, MBA e tudo mais, sempre estudando, sempre, sempre. Porque quanto mais você estuda, mais você se desloca da base e mais você vai aprimorando seus conhecimentos. Quanto mais você aprimora os seus conhecimentos, mais você refina o seu aprendizado, mais você ganha mais dinheiro, mais você ganha mais valor junto aos seus pares, ou seja, aqueles que trabalham com você ou aqueles que se formaram com você. Segundo, família. As responsabilidades de pai e mãe, as responsabilidades de casamento, as responsabilidades de ter um filho e educar o filho, pagar os estudos e seguir em frente. Tudo isso pesado numa balança. O lazer, os passeios junto com a família, as diversões de final de semana, ter o convívio com amigos, fazer um esporte para uma questão de saúde. Então nós já temos 3 pilares. Além dos pilares da ética e moral de uma sociedade que existe, respeitar, obviamente, todas as leis previstas em Código Civil e Penal, coisa que eles não fazem. Por quê? O protestante, ele predetermina que ele está acima da lei. A Igreja Batista, por exemplo, ela está acima da lei. O juízo de valor, quem faz é Deus para com os seus representantes, e não a lei, como a gente vê dentro de uma sociedade. Então temos um problema. Quando a igreja predetermina que horas você vai cagar, que horas você vai dormir, com quem você transa. Vocês sabiam que existe a palavra fuck em inglês? Você sabe o que é fuck? Fuck significa fornication under concept of the king. Aquele que só poderia transar com a sua esposa se o rei tivesse transado primeiro. Isso vai ser aplicado em algumas igrejas. Ou melhor, eu acho que já é. Afinal, tem alguns religiosos ou pseudos pastores por aí que abusam de seus fiéis, alegando que eles teriam então que experimentar primeiro, não é? Teve um cara lá que está preso porque ele masturbava os fiéis para que ele tivesse então leite sagrado. É uma coisa meio bizarra que passa na cabeça desse povo. E é isso que eu falo, se a religião ela está ditando a regra sobre a sua vida, reveja seus valores, reveja sua crença, porque você está sendo doutrinado, você está sendo gado massa de manobra por uma igreja da Idade Média que está predeterminando aquilo que você realmente deve fazer. E nós estamos falando de uma igreja que nasce de uma reforma do século XVII. Nós estamos no século XX, nós estamos em 2024. Essa igreja é de 1600, 1700. Cara, acorda. Acorda! Enquanto você tiver uma igreja cagando regra para você, predeterminando o que você deve ou não fazer, as pessoas estão vivendo, as pessoas estão sendo felizes, as pessoas estão se relacionando. Sabe, esse negócio só pode transar se casar primeiro? Ah, pra puta que pariu, cara. Você tem a total liberdade de transar com quem você quiser, de ter relações, fazer amor. Cara, fazer amor é a coisa mais gostosa do mundo, sabe? Ter uma mulher ou um homem entregue a você, sabe? Se despindo, a entrega do corpo, a entrega da alma. É um movimento tão gostoso, tão bonito, sabe? As pessoas deveriam se amar mais. As pessoas deveriam realmente se dar mais valor. As pessoas estão ficando doentes junto a pessoas que fazem esse proselitismo. Amarras na perna. Nós estamos com bola de metal na perna, onde pastores predeterminam quando você tem que transar, cara. É loucura. É loucura. Você pode estar ferindo a consciência de um neófito, sentando Que neófito? à mesa de ídolos. Comidas... Mesa de ídolos. Que mesa de ídolos? A galera tá lá com a família. É uma comunhão com a família. A representação, quem predetermina, é a Igreja Apostólica Romana. Cara, quantas vezes eu fui em festa junina sendo budista só pra diversão, só pra dar risada, só pra ver meus amigos, só pra realmente estar junto com pessoas que gostam de mim e que querem me ver, querem saber como é que eu tô. Isso não tem nada a ver com ficar preso a uma religião. Até porque, novamente, essas igrejas cagam a regra determinando com quem você deve casar. Você quer realmente casar ali com um varão que vai te trair, daqui 2 meses vai ter divórcio?
Cara, você vai experimentar conviver com um varão que realmente nem está preparado para um relacionamento? Quantos casamentos dentro da igreja evangélica não dão certo? São centenas de casamentos que não dão certo. Por quê? Porque a pessoa não pode namorar antes, as pessoas não podem conviver antes, as pessoas não podem ter relações antes. Uma relação sexual com um homem que você não gosta, com um homem sujo, com um homem que realmente não te respeita na cama, que te obriga a transar, é a coisa mais podre que existe. Lembrando, o discurso de muitos pastores por aí o homem é obrigado a receber todo tipo de prazer que a mulher possa dar. A mulher é obrigada a ceder o corpo na hora que o homem assim quer. E nós estamos falando de fazer tudo, inclusive o que a mulher não quer. Porque o homem então comanda. Ou seja, é misoginia pura. Misoginia pura. Então não tem essa questão de ídolos. E outra, lembrando, né, a gente tem os fundadores dessas igrejas protestantes que ali também são idolatrados, né? Então assim, por mais que você fale que certas festas advêm dos seus preceitos religiosos dentro da igreja, nós também temos a idolatria aos fundadores dessas igrejas, principalmente aos pastores. Porque o pastor se coloca como a representação de Deus na terra. Você quer um ego maior do que esse? Do pastor ser então a representação de Deus na terra, ou a voz de Deus na terra? Sacrificada a ídolo tem um problema. Apesar de o ídolo não existir e o ídolo não ser nada, o ídolo existiu. Então, quando você pega essas cerimônias elas têm um motivo. Quando você vê a origem de certas cerimônias, principalmente quando surge, então, o princípio das religiões comparadas, onde algumas datas elas são adicionadas aos calendários, principalmente a data de Todos os Santos, que bate então com Halloween dos celtas. Então há como um acordo entre os calendários, passando do dia 1º, dia 2º, né, dia 31, dia 1º, dia 2º. A gente também tem a comparação dessas datas junto com pessoas que estariam envolvidas naquela época. Eles passam a ser representados. Você não está cultuando São João, é simplesmente uma data festiva onde as pessoas vão se divertir. Vocês entendem como a coisa é o extremo? O cara acha que é idolatria, não tem nada de idolatria. Os caras nem sabem o que é São João. E eles vão lá para se divertir, para tomar quentão, sabe? Comer pé de moleque. Deixa, cara, para de ser chato. O apóstolo Paulo diz que ídolos moradas de demônios. Por que você está falando sobre o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo é da igreja apostólica romana, carinha. Ele não faz jus à sua igreja protestante, que eu não sei qual é a sua. Então você tem fundadores específicos da igreja protestante e o cara me cita o apóstolo Paulo. Puta que chute no saco. A igreja apostólica romana, ela é fundada pelo apóstolo Pedro, pelo apóstolo Paulo e por Tiago. Os três morreram depois de uma maneira mais absurda. Os romanos viram que eles deram um golpe de estado, que eles tentaram realmente sacanear o Império Romano. Os imperadores mandam foder os três. Um é jogado, o Tiago, ele é arremessado de o topo de um templo e apedrejado. Os outros dois, um deles é enforcado e outro é crucificado. Quer dizer, o cara está usando a representação da própria igreja apostólica romana por meio do apóstolo Paulo para justificar. Cara, você tem que usar a sua vertente, você tem que usar a origem da igreja protestante, carinha. Você não tem que usar apóstolos. Que cagada. Muito bom, muito bom. E o apóstolo Paulo te proíbe de sentar na mesa do Senhor um dia e na mesa de demônios outro. Vamos lá, falta teologia comparada, falta teologia sistemática, falta teologia liberal, falta muita coisa, inclusive bom senso.
Os demônios naquela época, como visto pelos códices do Mar Morto, os documentos apresentados, bem como dentro da teologia liberal por Goethe Eisen, Rudolf Bultmann, Leonard Boff e outros grandes escritores maravilhosos sobre essa temática, dizem que em códice a palavra demônios era aquele que te observa, que te acompanha. Então você tem várias terminações para Déufolos e outras criaturas que são então apresentadas na Bíblia, como Satan, Satanás e outros, tá? Na verdade, essas terminações elas passam a ser representadas como os romanos. Nunca existiu um demônio. Nunca, nunca. Esse é o fato. Todas as interpretações bíblicas remetem ao quê? A representação da origem de um mal. O mal naquela época eram os romanos, pois a luta de Jesus era para tirar os estrangeiros e tirar realmente aqueles que estariam em território que pertence somente, unicamente ao povo hebreu, que seria a cidade de Jerusalém. E quando os romanos invadem, eles são observados, porque nós estamos falando de um romano, carinha, nós estamos falando de centenas de romanos que invadem a cidade e começam a aprontar, matar, estuprar, fazer todos os males, construir arqueoduto, construir cemitério, profanar o templo, destruir o templo então de Salomão e entre outras. Então o que acontece? O que nós temos? Nós temos um códice. Esse códice foi utilizado pelos apóstolos para predeterminar que todos os demônios então mensurados na Bíblia faziam parte então de um conceito de que eram os romanos. Veja, legião. Legião é um demônio, não seu analfabeto. Legião significa legião de soldados romanos. Da mesma maneira que nós temos a legião francesa. E nós temos uma banda chamada Legião Urbana. Então é o seguinte, quando a gente tem a legião é uma designação para soldados romanos. É uma legião de soldados romanos. Veja, quando a gente pega então o Apocalipse, onde está lá o cara preso no topo ali da sua cadeia, lá, da sua masmorra, e observando Roma pegando fogo e todas as destruições, ele vê um dragão de fogo se erguendo, que eram as bandeiras dos soldados romanos. Então, o que nós temos aqui é uma péssima interpretação bíblica, onde a única resposta é: nós temos uma pessoa que não sabe a qual está se referindo. Quando a gente fala novamente sobre demônios, os demônios eram os romanos. E quando fala para ele não se sentar junto aos demônios, significa para que ele não se sente perto dos romanos. Lembrando que nós tínhamos então uma decisão de Estado, um conflito de Estado, onde os apóstolos e aqueles então que queriam dar o golpe e tentar derrubar os imperadores, tanto Pôncio Pilato quanto Tibério e outros imperadores que ali estavam, eles tentaram então ou fazer parte junto do Pôncio Pilatos e de todo o complô, sendo um pé aqui, um pé ali, e outros que eram mais ativistas, eram mais agressivos. Eram 80 apóstolos. Desses 80 apóstolos, obviamente, eles tentaram reunir um grupo máximo de pessoas para derrubar a invasão romana e tentar destituir os imperadores do território. Então, todo códice visto dentro da Bíblia, que refere-se à palavra demônios, eram os romanos. Olha a dificuldade disso. Outro dia Deus se irrita, ele fica irado com ações como essas baseadas em idolatria. Festa junina é idolatria. Festa junina é diversão e eu recomendo a todos os católicos, todos os cristãos e todos aqueles que têm amor à sua família vão se divertir. Divirtam-se, a vida é única, a vida é única. Vão comer pé de moleque, vão comer brigadeiro, vão tomar quentão, vão dançar quadrilha, porque de quadrilha os pastores entendem e muito, não é mesmo? Mas tirando os pastores que acreditam e então cultuam a sua própria quadrilha, vão se divertir, se pintem, vão curtir a festa junina, porque a vida é única. Esse é o recado que eu dou como praticante budista e como teólogo, tá? Logo, logo eu vou ter certificado de 14 pós-graduações, inclusive de teologia, religiões comparadas, história do cristianismo, teologia sistemática e ciências da religião. Que a bate-espaço não funciona. Mas é minha tia que tá fazendo. Você quer sentar junto com a sua tia na mesa de demônio, criatura? Sim. Você quer seguir a modinha? Sim. Você quer seguir o não tem nada a ver? Ou você quer seguir a Escritura Sagrada, que é explícita? A Escritura Sagrada é tão explícita que você tem violência contra a mulher, você tem violência contra as crianças, você tem estupro, esquartejamento e sexo com animais. Basta ler o Velho Testamento.
ao proibir o cristão de participar de festa idólatra e de mesa de ídolos. Está com você agora, eu lavo as minhas mãos. Graças ao seu Deus, lave as mãos também, troque de igreja, porque essa igreja não lhe representa. Cara, seu fiel, vai ser feliz, vai curtir, vai se divertir na vida, a vida é única. Vá para a festa junina, vai tomar o seu quentão, divirta-se com a sua família, porque o que importa é a sua família. Deus, o seu Deus metafísico, pode ter certeza que se estiver sorrindo, estiver feliz, ele vai ficar feliz, tá? É simples. Cara, igreja que tem pastor pedófilo, cara, levanta e vai embora. Igreja que tem discurso manipulador, que predetermina aquilo que você deve fazer, com quem você deve casar, que roupa você deve usar, a segregação entre homens e mulheres ali, a mulher não pode falar, tem que andar atrás do homem, levanta e vai embora. Essa igreja da Idade Média não pode mais existir. Nós estamos em 2024, igreja que faz distinção de valores, que manda matar comunidades LGBTQIA+, simplesmente por quê? Porque o cara quer. Ah, ele é contra os homossexuais. Cara, levanta e vai embora. Você acha que Deus, então, ele prega seu ódio? Você acha que Deus manda matar? Você acha que Deus manda estuprar? Você acha que Deus manda roubar? Não. Isso é índole de pastor que não entendeu a própria palavra que está escrito, então, no seu Velho Testamento e Novo Testamento. Lembrando, o Velho Testamento, ele é do povo hebreu. Se o seu pastor estiver pregando o Velho Testamento, sinto muito. Ele não entendeu que o que determina a igreja dele é um Novo Testamento, não é o Velho Testamento. É a mesma coisa que eu, utilizasse os preceitos hindus para justificar a Umbanda e praticasse a Quimbanda. É isso, cara. Cara, vocês têm muito que dar o Zé com Cré e perceber um discurso desse, completamente falacioso, um discurso tendencioso, manipulador, doutrinador, é um discurso doutrinador, tá? Eu falo pra vocês, galera, pô, abra os olhos, sabe? Escolha melhor as religiões, escolha melhor a vertente religiosa que você quer. Você quer ser cristão, cara? Puta, vai ser feliz. Segue a Igreja Apostólica Romana. Ela é repleta de cagada, tem um monte de coisa, mas pelo menos você se diverte nas suas festas. Do que seguir uma igreja, sei lá, metodista, batista, presbiteriana, anglicana, que tem ali os seus preceitos de 1700 ainda alicerçados e que ele te impede de ser feliz, impede de seguir sua vida, impede ali de escolher com quem você deve casar, com quem você deve se relacionar, sabe, quando você deve ou não ter relações sexuais. Cara, isso daí é uma doença, sabe, é tão gostoso você ter a sua liberdade de ir e vir dentro de uma sociedade, entre aspas, com os limites, obviamente, do Código Civil e Penal, de saber que, pô, eu quero uma namorada, eu quero um namorado, não é a igreja que vai escolher, não é a igreja que vai cagar a regra, sabe, é você dentro das suas relações com as pessoas, se relacionar com quem você quer, ter relações com quem você deseja, poder ter liberdade de escolhas, é isso que importa. A vida está acima da sua crença. Seja feliz, viva, curta a sua vida, tá bom? Então é isso. Bom, recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta e agora teólogo. Sou licenciado e registrado por institutos que me habilitam e me capacitam por meio de técnicas complementares, tá? Onde nós não substituímos, obviamente, os métodos tradicionais, mas complementamos junto à medicina, visto a problemas físicos, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com. E lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, Seja Membro e o Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer um desses linkzinhos. Vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder, ou mesmo nosso site, casasassombradas.com.br, onde tem muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.